Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para a nossa aula de matemática de hoje. Aonde hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com dois assuntos, tá certo? Nós vamos trabalhar com a multiplicação de raízes e com a divisão de raízes. Bem, hoje nós vamos trabalhar com exemplos bem simples, tá? De raízes quadradas, tá? Onde a gente vai multiplicar e também iremos fazer as divisões. Para isso eu preparei dois exemplos aqui, tá? Exemplos de multiplicação e de divisão. Vamos ver aqui como que a gente poderia fazer a resolução desse tipo de questão, tá certo? Nós vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4. Bem, nesse caso aqui, como essas duas raízes são exatas, eu já posso extrair a raiz quadrada, que a raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de 4, que é 2, tá? Então, eu posso ter a multiplicação desses dois aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Pronto, já consegui encontrar o meu valor, tá bom? Nesse caso aqui do item B, nós vamos ter raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 18, que nesse caso não são raízes exatas. Então, eu posso juntar elas num único radical. 2 vezes 18, tá? E fazer a multiplicação. 2 vezes 18 vai dar o quê? 36. Qual é a raiz quadrada de 36? 6, tá? Então, nós temos aqui 6. Aqui no item C, a mesma coisa. Eu não tenho uma raiz exata nem de 5, nem de 3. Portanto, eu posso colocar ambos no mesmo radical e eu vou ter 3 vezes 5. 3 vezes 5 vai dar o quê? 15, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada de 15. Como eu não tenho uma raiz exata, eu tenho no máximo uma raiz aproximada, nós vamos deixar no momento dessa forma. E no item D nós temos a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 2. Fazemos a mesma coisa, colocamos no mesmo radical 8 vezes 2. E aí nós multiplicamos. 8 vezes 2, 16. Veja agora, eu tenho a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, a raiz quadrada aqui é 4. Tá? Então, nós temos aqui os exemplos de multiplicação de raízes, tá ok? Vejamos agora, pessoal, como ocorre na divisão, né? A divisão de raízes, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, no item A, um exemplo bem simples, onde nós já temos aqui, ó, a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4. Nesse caso aqui eu já posso fazer direto, que a raiz quadrada de 1 vai ser 1, e a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Então já vou ter 1 sobre 2, né? Aqui, gente, nós temos uma raiz quadrada, né, de 25 sobre 9. Nesse caso aqui, nós podemos fazer o seguinte, ó. Podemos transformar aqui uma raiz quadrada por 25 e uma raiz quadrada para o 9, tá certo? Então, nós temos agora a raiz quadrada de 25, que é 5, e a raiz quadrada de 9, que é 3, tá certo? Então, nós temos aqui um item C, a mesma coisa. Vamos colocar uma raiz, né? Porque aqui é uma fração de raiz. Nós temos aqui, ó, 36 sobre a raiz quadrada de 16, tá? Extraindo a raiz quadrada de 36, vai ser 6. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós vamos ter aqui, ó, 6 quartos como sendo resultado dessas divisões que nós temos aqui no item C. Tá certo, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Valeu, um forte abraço a todos.